Temos que ter discernimento e também saber discernir o que procede de Deus e o que procede da malícia. Há pessoas más que enunciam coisas, que fazem coisas e dizem, olha, isso procede de Deus, quando na realidade não procede. Os crentes precisam muito de discernimento. Eu notei ao longo da minha vida, eu notei o quanto a falta de discernimento pode destruir a vida das pessoas. Há alguns anos atrás, acredite se quiser você, que talvez esteja tendo contato com o contexto evangélico mais recentemente, você talvez não acredite nas coisas que podem acontecer nesse meio por causa da falta de discernimento. Mas eu já vi muitas coisas, pessoas acreditando em coisas absurdas e caindo em armadilhas perigosíssimas, destruidoras, devastadoras da vida da pessoa, porque muitas pessoas, muitos crentes não cresceram no discernimento e foram levados por erros grosseiros, terríveis e destruidores. Alguns anos atrás, eu ia dizendo, surgiram falsos mestres e dá até um pouco de vergonha de falar isso, mas eu vou falar para que os irmãos tenham uma ideia do ponto a que pode chegar alguém que não tem discernimento. Alguns anos atrás surgiram falsos mestres dizendo que para Deus proteger a moralidade, a vida moral das mulheres, das esposas da igreja, das moças da igreja, das filhas dos casais da igreja, era necessário que os pastores ungissem as partes íntimas das mulheres, dessas mulheres. Algo simplesmente bizarro, imoral, imundo, absurdo. Mas muitos crentes, muitos pais, casais, pessoas sem discernimento levavam suas filhas adolescentes e colocavam nas mãos desses homens perversos que abusavam dessas adolescentes, dessas mocinhas, que abusavam de moças, que abusavam de mulheres casadas, que se aproveitavam da falta de discernimento espiritual desses homens, desses pais, desses casais, para realizar as suas maldades, para realizar as suas iniquidades as mais sujas e imundas possíveis. E nós percebemos as pessoas sendo conduzidas nessas direções horríveis, porque não tem discernimento básico, elementar. Alguém aparece gritando, eu sou um homem de Deus, o Senhor me falou, e o Senhor me revelou, e Deus falou comigo, eu estava num lugar, e eu sonhei, e o sonho mostrou isso, e um anjo me disse, e então agora nós temos que fazer isso. E as pessoas acreditam nisso, não sabem discernir o que vem de Deus e o que é criação humana, criação de homens perversos. Irmãos, é terrível o que pode acontecer com a vida de alguém se a pessoa não tiver discernimento. Eu já soube de casos também terríveis de pessoas que deram passos na vida que comprometeram para sempre a sua felicidade. Sei de pessoas que se casaram, notem isso, que um passo tão sério quanto o casamento. Pessoas que se casaram e se casaram de forma errada, se casaram com pessoas ruins, se casaram com pessoas perversas e desse modo se atrelaram para sempre até o fim da vida, porque o casamento só se dissolve com a morte, se atrelaram até o fim da vida com pessoas incrédulas, com pessoas imorais. Por quê? Porque um dia alguém chegou e fez uma profecia. E disse, assim diz o Senhor, você tem que se casar com aquela pessoa. Ou então chegar em alguma igreja e naquela igreja houve uma profecia dizendo, tem alguém aqui que não sabe se tem que se casar com aquela pessoa e tem que se casar. E acharam que isso era de Deus, não tiveram discernimento, acharam que esse tipo de prática era uma prática de Deus, quando isso não é nada de Deus, não existe essa prática na igreja de Deus, e acreditaram que era algo de Deus e deram um passo terrível na vida, um passo sério na vida e se comprometeram para sempre. A falta de discernimento, queridos, não é algo
que você deve pensar, mas isso são pessoas muito simples, são pessoas muito ignorantes, que caem nas malhas de pessoas perversas e que não têm aí uma noção básica das coisas. Não, quem dera fosse isso. O problema não é o grau de intelectualidade da pessoa. O discernimento não está ligado a isso. Grandes doutores, pessoas extremamente inteligentes, se não tiverem discernimento, caem nesses mesmos erros.